Em nome de Jesus, nós te louvamos por podermos nos reunir nesse lugar, esse novo lugar, essa nova casa que o Senhor nos deu, para podermos, Senhor, de fato, pensar em como alcançar novas vidas nessa cidade, num lugar onde caibam essas novas vidas. Nós te louvamos porque ao longo desses últimos 5 anos, o Senhor tem nos dado um crescimento extraordinário, o Senhor tem nos permitido participar daquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, nas cidades que estão no entorno de Mogi das Cruzes, mas o nosso coração, Senhor, impelido pela sua obra, o Senhor não se contenta em parar onde nós chegamos, porque nós sabemos que ainda existem casamentos para serem salvos, filhos que precisam voltar para suas casas, pessoas que ainda estão escravas nas mãos de Satanás, e a respeito das quais, Senhor, nós temos orado, trabalhado e buscado, Senhor, para que vidas sejam salvas. Por isso inspire os meus irmãos e irmãs nesse novo ano a trabalharem na seara do Senhor, como trabalhadores nessa obra, Senhor, a verem os campos como já estão brancos e participarem da colheita para a qual o Senhor nos chamou. Nessa noite desperta os nossos corações, Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que realmente nós possamos, ceando com o Senhor, termos parte com o Senhor, com a sua obra e com a sua palavra. Para a honra e glória do nome de Jesus nós oramos. Se você concorda aí na sua casa, diga amém. Bom, nós temos nesses últimos dias, que são na verdade os primeiros dias de 2022, iniciado uma leitura um pouco diferente daquelas que nós tínhamos feito nos últimos anos. Se você ainda não iniciou esse processo de ler a Bíblia pelo menos uma vez durante um ano, eu gostaria de te incentivar primeiro a fazer isso. Nós temos um Instagram específico que é o @leituraburn, onde nós temos postado esses textos e tem um plano específico lá que dá tempo de você correr atrás. E uma das novidades que nós temos experimentado é fazer a leitura cronológica nesse ano. E alguns até me perguntaram: pastor, por que o livro de Jó então está na leitura cronológica ali logo no começo? Porque a gente chega ali no capítulo 11 de Gênesis e de repente a gente lê o livro de Jó. Quando você vai estudar um pouquinho da história, não é uma máxima entre todos os estudiosos, né, principalmente entre os estudiosos da linguagem rabínica, mas boa parte deles acredita realmente que Jó viveu ali nesse tempo dos patriarcas. Existem ainda algumas questões sobre ser o livro de Jó apenas um livro como aquelas parábolas que Jesus contava, se podia de fato ser um homem que existiu mesmo, ou se era apenas uma história que era contada entre os judeus. Mas nós acreditamos que Jó realmente existiu, porque ele é citado, por exemplo, lá no livro do profeta Ezequiel. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí no capítulo 14, no verso 14 de Ezequiel, só para a gente dar uma contextualizada aqui na história. Ezequiel 14, 14, por exemplo, nós vemos aqui, Jó sendo citado entre outros 2 personagens que nós sabemos que são personagens reais. Está escrito aqui, mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Ou seja, o profeta Ezequiel, falando em nome do Senhor, usa Jó entre 2 personagens que nós conhecemos, que são personagens dos quais nós temos prova da sua existência: Daniel e Noé. Então Jó é citado aqui. E lá no livro do irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 5, no verso 11, nós temos também no Novo Testamento uma citação a respeito de Jó, como um exemplo aqui da paciência em meio ao sofrimento. Tiago 5:11, nós lemos aqui, olha só: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ou seja, nós temos tanto um profeta veterotestamentário quanto um autor das cartas gerais aqui, o irmão de Jesus, Tiago, falando de Jó como se fosse um personagem real. Então, por mais que nós não tenhamos uma exatidão desse lugar, que era Uz, não tenhamos no próprio livro uma citação de antecedentes de Jó, descendentes de Jó, é mister que nós creamos, né, que Jó é um personagem real. E se ainda assim fosse uma história contada, por ser um livro que está ali na composição bíblica, e também a quem nós atribuímos a autoria, o Moisés, que também escreveu o Pentateuco, apesar de algumas questões da escrita ser um pouco diferenciada, nós precisamos lembrar que é uma história acontecendo numa outra região, provavelmente ali na Arábia, e também que Moisés permaneceu muito tempo em Midian, 40 anos da sua vida. Então ele adotou também essa cultura na época em que ele escreveu esse livro. Então o fato é que a maioria dos teólogos e estudiosos acreditam que o livro de Jó trata de um personagem real. Mas se nós passássemos desse debate, é real, não é real, Jó existiu ou não existiu,
nós poderíamos considerar a realidade dos fatos daquilo que acontece na vida de Jó, porque não apenas no livro de Jó, mas entre nós hoje, em toda a história da humanidade, constantemente nós vimos muitos outros Jós existindo. Pessoas que, mesmo sendo pessoas íntegras, pessoas que mesmo sendo pessoas corretas, direitas, como nós lemos aqui no primeiro capítulo de Jó, um testemunho de Deus a seu próprio respeito. Se você quiser abrir comigo lá nesse livro de Jó, se você quiser apenas anotar, o livro de Jó está antes do livro de Salmos, dá início aos livros poéticos, na composição bíblica. Depois dos livros históricos nós temos o livro de Jó, junto ao livro de Salmos e Provérbios e Cantares, os livros poéticos. Diz assim, no verso 1 do capítulo 1: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ou seja, nós temos um testemunho de um homem íntegro, mas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, inclusive entre aqueles que nunca leram a Bíblia. Eu, quando era garoto ainda, meu pai não confessava nenhuma religião, mas ele diversas vezes me contou a história de Jó, para ensinar, como Deus é soberano apesar de todas as circunstâncias, de como pessoas boas podem passar por dificuldades, mas se elas continuarem firmes no Senhor, Ele vai dar vitória para elas. Eu ouvi muita história de Jó, era uma das histórias que meu pai contava bastante para a gente. Acho que era uma história que chamava atenção, como chama a atenção de muitas pessoas, justamente porque nós estamos vendo aqui um homem que não sofreu por fazer coisas erradas. Nós estamos lidando com um homem aqui que, apesar de não ter apenas um testemunho aqui do autor do livro, contando essa história, dizendo que existia um homem que era justo e tal, e íntegro, nós temos depois um testemunho do próprio Deus a respeito de Jó, concordando com aquilo que o autor dizia. Se a gente vai para o verso 6, diz assim, no capítulo 1 de Jó: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Olha o verso 8: disse então o Senhor a Satanás, aqui é Deus dizendo: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ou seja, nós não temos apenas um autor do livro dizendo que Jó era justo, mas agora o próprio autor traz essa narrativa de que Deus dava esse mesmo testemunho dessas características a respeito de Jó. Então é muito interessante quando nós nos deparamos com essa história, porque ela traz a consciência para nós aqui, traz à tona de que pessoas íntegras, pessoas corretas também podem passar por muitas dificuldades, como que nós vamos ler aqui e perceber na história de Jó. Então qual a realidade acerca das dificuldades que Jó passava? Nós vamos perceber aqui, eu quero passar um pouco por isso, porque a mensagem hoje não tem apenas o interesse em colocar um holofote nas privações e nas dificuldades que Jó passou, mas nós podemos falar delas aqui nesse primeiro momento, mas tentarmos extrair quais são as lições que nós podemos aprender aqui com Jó e com os seus amigos. Se nós estivéssemos aqui numa mesa de discipulado, estudando a história de Jó, se nós estivéssemos aqui contemplando essa história, se ela estivesse aberta aqui diante dos nossos olhos, se nós estivéssemos podendo observar isso com os nossos olhos físicos, esses acontecimentos, quais seriam os assuntos que nós poderíamos extrair, lições preciosas e poderosas para a nossa vida, que nós aprendemos na vida de Jó? Quando nós olhamos primeiro para as privações de Jó, nós aprendemos a respeito de muitas áreas da nossa vida em que todos nós, de certa forma, podemos ser como Jó, sermos tentados em áreas da nossa vida sem que nós tenhamos dado vazão ou razão, motivo para isso. Por exemplo, do verso 13 a 17, você vai perceber aqui que Satanás obtém então um aval de Deus para tocar em coisas ou em áreas na vida de Jó. E a primeira coisa que Satanás toca na vida de Jó, eu não vou ler esses versos, mas está lá nos versos de 13 a 17 do capítulo 1, é na sua vida financeira. Jó, apesar de ter obtido um testemunho de Deus a respeito de quem ele era, das suas qualidades, ele também tinha muitas coisas, ele era um homem de muitas propriedades. Se você perceber aqui a narrativa a respeito da propriedade de Jó, quantos camelos ele tinha, milhares de propriedades, de gado, de coisas. Dos versos 13 ao 17, Satanás sai da presença de Deus e numa só tacada, ele acaba com tudo que Jó tinha. Homens roubam os seus camelos, as suas ovelhas, tiram as suas posses todas. Então o Jó é como aquele cara que quebrou do dia para a noite, ele foi provado na sua área financeira. Dos versos 18 a 19 do mesmo capítulo, nós vemos que Satanás ali não toca apenas na vida financeira de Jó, mas agora toca na sua família, primeiro nos seus filhos. Jó, nesse mesmo
nessa mesma narrativa em que um homem após o outro vai dizendo, ó, chegou num lugar ali, roubaram os seus camelos, no outro lugar acabou com as suas ovelhas, o gado foi embora, veio tempestade, furacão, agora o teto desaba na casa onde seus 10 filhos estão reunidos e todos os seus filhos morrem no mesmo dia. Só sobrava um para contar a notícia. Isso vai acontecendo uma vez após a outra. Então Jó primeiro é provado nas suas finanças, depois ele é provado nas suas famílias com os seus filhos. Mas aí Satanás volta diante de Deus. E Jó, nós temos uma expressão aqui de adoração que nós podemos perceber depois, tá bom? Mas Satanás volta depois diante de Deus, e no capítulo 2, Jó agora não é tocado apenas em coisas, se nós podemos dizer externas, né? Porque os filhos já não é tão externo assim, mas nas suas finanças e agora na sua família com os seus filhos, mas ele é tocado também na sua própria pele. Os versos 7 e 8 do capítulo 2 diz: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Essa enfermidade de Jó é tão grave que, se você for lá para o capítulo 7, no verso 5, ele narra a respeito desse nível de enfermidade que ele experimentou. Ele diz assim no verso 5 do capítulo 7, ó: meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. Meu Deus, o tipo de enfermidade que Jó experimentou foi assim, terrível. Ele tem aqui agora corpo coberto de vermes. Deus é fiel, aleluia. O cafezinho chegou aqui, obrigado, André. Corpo coberto de vermes, casca de ferida, com a pele rachada e vertendo pus. Ele ficou com úlceras ali que não estavam apenas na parte interna do seu corpo, mas que se externaram. Pele rachada, vertendo pus, as moscas posando e colocando larvas ali, berne. Imagina que coisa terrível o estado da saúde desse homem. Depois ele é provado no seu relacionamento, agora num ponto ainda mais íntimo, que passa do seu relacionamento com os filhos, que nós percebemos que já eram emancipados, que ia cada um para sua casa e fazia suas festas, mas agora entra para dentro da sua própria casa, é a sua esposa, né? Os rabinos judeus, eles dizem que o diabo não tocou na esposa de Jó para poder piorar a aflição dele. Ele não tirou a esposa porque não bastava ele ter todos esses problemas financeiros, os seus filhos terem sido mortos, as feridas na sua pele, mas ainda tinha uma mulher do lado dele para provocá-lo ainda em meio a tudo isso, para dizer: olha, está vendo o que está acontecendo com você? Nos versos 9 e 10 aqui do capítulo 2 de Jó, nós vemos que a mulher dele abandona a fé, ela se torna alguém incrédula, porque ela não diz mais que Jó serve o mesmo Deus que ela. Olha o que ela diz aqui nos versos 9 e 10. Ela diz assim: ó, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe o teu Deus e morra, né? E ele respondeu: você fala como uma insensata. Ou seja, ele ainda era provocado por quem estava mais próximo dele a abandonar a sua fé. E depois então o relacionamento dele, que passou dos filhos para a esposa, é abalado nas amizades, porque os amigos de Jó chegam para consolá-lo, mas nós lemos em toda a narrativa do capítulo 3 até o capítulo 38 que isso não deu certo. O consolo que eles ofereciam não era um consolo bom. Então, pensando nesse contexto, agora eu queria tirar as lições que nós podemos aprender se nós estivéssemos sentados agora na mesa com Jó. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês aqui é o que nós não devemos replicar. É aquilo que os amigos de Jó fizeram. A primeira lição que nós podemos aprender nesse discipulado aqui é: aprenda a consolar mais e a condenar menos, ou console sem acusar. Aprenda a dar consolo para as pessoas que estão sofrendo, sem acusá-las. Olha só, o que nós lemos aqui no capítulo 11 de Jó. Nós estamos estudando apenas esse livro e nós não vamos para outros livros hoje. Olha só o que nós lemos lá no capítulo 11, dos versos 13 a 15, alguns exemplos aqui, daquilo que os amigos de Jó tentavam dizer para ele. Olha lá, o verso 13 a 15 do capítulo 11. Nós temos um dos amigos dele aqui chamado Zofar, que diz assim, ó: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido. Ou seja, esse amigo dele aqui, como todos os outros, é só um exemplo, porque nós temos essa discussão entre eles aqui. Do capítulo 3 ao 38, nós passamos 35 capítulos ouvindo esses homens discutindo e basicamente acusando Jó, dizendo: você está passando por isso porque você é um pecador. Você está sofrendo e Deus não faz com que pessoas que não pequem sofram. É porque você é um homem ruim, né? A gente vai percebendo isso. Tem o capítulo 22, por exemplo, eu não vou abrir o capítulo 22, mas um dos caras lá diz aí que Jó era um capitalista. Não, você é um cara que tem muito dinheiro e não ajuda os pobres. Você ganha muito dinheiro, mas não olha para as viúvas. Isso era uma mentira. Então Jó estava sendo constantemente condenado, sem ser consolado. Eles foram lá para consolar Jó.
Então, quando você pega o capítulo 6, por exemplo, e os versos 14 e 15, o capítulo 6, os versos 14 e 15, Jó reclama aqui dos amigos dele. Olha o que ele diz aqui, ó. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Olha a lição que Jó diz para nós: ainda que alguém tenha se desviado, ainda que alguém de fato esteja sofrendo por fazer coisas ruins, se nós conhecemos a Deus, nós precisamos encontrar uma forma de promover o consolo para que essas pessoas tenham então a oportunidade de arrependimento. Jó nos dá uma lição sobre isso. Ele diz: nós precisamos aprender a consolar, porque alguém que caiu da graça, alguém que se afastou da comunhão dos santos, alguém que pecou, está sofrendo e sendo afligido realmente por coisas que talvez ele esteja plantando. Não era o caso de Jó. Ele diz aqui: mas os meus irmãos me enganaram como riachos temporários, como riachos que transbordam. Ou seja, nós vimos essa semana, agora nós experimentamos uma terrível aflição acontecendo numa cidade mineira turística, em Capitólio. As pessoas estavam lá se divertindo e de repente, por conta de uma tromba d'água, provavelmente uma rocha desceu ali. Nós temos pessoas mortas, pessoas desaparecidas. E Jó está falando mais ou menos sobre isso aqui. Ele diz esses riachos temporários, esses fenômenos catastróficos que de repente vêm como uma avalanche e pegam de surpresa. Ele compara o consolo que ele está recebendo dos amigos dele a isso, a pessoas que deveriam parecer com águas calmas, mas vem e acaba de enterrar o cara. Ou seja, a primeira lição que nós precisamos aprender aqui com esse conselho de Jó, falando para os seus amigos, é: aprenda a oferecer consolo e aprenda a oferecer menos acusação e condenação. Nós somos chamados para consolar aqueles que estão sendo afligidos. Muitos deles podem estar sendo afligidos até pelos seus erros, mas de alguma forma a exortação que nós precisamos levar deve promover consolo para esses corações que estão sendo afligidos, para que eles possam se voltar para o Senhor. Amém? Segunda lição: cuidado com o que você diz ou ensina a respeito de Deus. Olha só o que diz o capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7. Um dos amigos de Jó, diz assim: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Olha só que interessante, ele está ensinando aqui meia verdade, porque aquilo que nós lemos no verso 8 é fato: quem semeia o mal vai colher resultado disso. Mas não é impossível que alguém justo sofra. Então ele estava ensinando basicamente uma heresia. Ele estava dizendo aqui que é impossível que alguém que seja justo sofra. Isso é uma mentira. Ele está ensinando uma inverdade a respeito de Deus, ainda que ela esteja misturada com uma verdade. E nós temos um dever de falar as coisas certas a respeito de Deus. E por isso é que nós precisamos tanto, irmãos, estudar cada vez mais a palavra de Deus, para que aquilo que nós ensinarmos e dissermos a respeito de Deus seja verdadeiro. Isso é tão sério que, se você voltar, ou adiantar, lá para o capítulo 42, que é quando Deus então está falando, Jó no capítulo 42, nos versos 7 e 8, nós temos Deus repreendendo justamente esses homens. Olha o que Deus diz aqui: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, e nós vamos chegar lá já, ele disse também a Elifaz de Temã, esse homem aqui, estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Olha só, Deus está dizendo: eu estou indignado com vocês, porque aquilo que vocês disseram a meu respeito é uma mentira. Vocês não estão falando coisas verdadeiras ao meu respeito. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Então a segunda lição que nós aprendemos com os amigos de Jó é: tome cuidado com o que você diz a respeito do que Deus é ou do que Deus faz. Nós precisamos conhecer a palavra para não pecarmos pelo nosso desconhecimento ou pela nossa ignorância quanto a quem Deus é e quanto ao que Deus faz. Tome cuidado com o que você diz sobre Deus. Terceira lição, então, que nós aprendemos aqui pensando nessas duas: que não é só gente ruim que passa por coisas ruins. Pessoas boas também podem passar por aflições. Vamos ler alguns textos aqui, Jó 18, 21. Jó capítulo 18, no verso 21. Eles estão fazendo uma afirmação aqui, é assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Eles estão fazendo uma afirmação de que só pessoas ruins passam por coisas ruins. Olha lá o verso 29. Mais uma vez, esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Mais uma vez eles fazendo uma afirmação que só passaria por coisas ruins pessoas que fossem
ruins. E nós já vimos que Deus os repreendeu por ensinar coisas erradas. Mas olha como Jó tinha uma consciência da sua integridade, irmãos, isso é muito importante. Jó tinha uma consciência de que ele não estava passando por coisas ruins, por ter feito nada de errado. Então lá no capítulo 27, nos versos 5 e 6, olha a firmeza que Jó tem a respeito da sua própria pessoa. Presta atenção, capítulo 27, versos 5 e 6, ele diz: nunca darei razão a vocês, a minha integridade não negarei jamais até a morte, manterei a minha retidão e nunca a deixarei, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Meu Deus, incrível que quando nós vemos o Senhor repreendendo a Jó, e nós vamos aprender agora então, essas são as 3 primeiras lições que eu queria que você aprendesse com os amigos de Jó, para que nós fôssemos poupados daquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos aprender a consolar sem acusar, nós precisamos ter cuidado com o que nós dizemos a respeito de Deus, e nós precisamos ter a consciência clara dentro de nós, que não são apenas pessoas ruins que passam por coisas ruins. Amém? Essas são as 3 primeiras lições. Jó tinha uma consciência muito clara da sua integridade, mas nós também precisamos aprender algumas lições com aquilo que Jó passou. Afinal de contas, esse livro não é um livro a respeito dos amigos de Jó, esse é o livro a respeito de Jó. E eu gostaria que hoje nós de alguma forma pudéssemos nos sentar a uma mesa com Jó e aprendermos o que Jó pode nos ensinar. Então para isso eu quero que você volte comigo lá no primeiro capítulo de Jó. Jó no capítulo 1, nos versos 20 e 21, para mim são as melhores expressões, ou as maiores expressões de adoração, ou estão pelo menos entre as maiores expressões de adoração que nós temos em toda a palavra de Deus. Para mim, diz assim, os versos 20 e 21, é exatamente depois de Jó ter todas as piores notícias da sua vida numa tacada só. Perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos morreram. Olha o que Jó diz nos versos 20 e 21, ele diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, e então prostrou-se com o rosto em terra e adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, poucas expressões de adoração são tão poderosas quanto essa, justamente pelo contexto no qual Jó está. E aqui que nós aprendemos 2 lições. A primeira é que a minha fé e a minha adoração não está baseada em resultados ou em coisas positivas. Jó acabara de perder todas as coisas, as suas finanças foram abaladas, os seus relacionamentos foram tocados com os seus filhos, com a sua esposa, depois nós vamos ver isso ser tocado com os seus amigos, ele perdeu a sua saúde logo depois disso, mas nós vemos que em todas essas coisas, Jó não pecava. Por quê, queridos? Porque a adoração dele e a fé dele não estava baseado nas coisas que ele tinha. É por isso que é incrível que quando Satanás pede autorização para Deus, para tocar na vida de Jó, Deus fala: pode tocar, pode tirar as coisas dele. No primeiro momento Deus diz: só não toca na saúde dele, só não toca na vida dele. E Satanás tira todas as coisas e ainda tira todos os seus filhos. No entanto, Jó não peca. Jó diz: Deus me deu e Deus levou, e eu vou bendizer o nome do Senhor. Eu vim sem nada para essa terra, eu vou voltar sem nada. Tendo coisas ou não tendo coisas, eu vou continuar adorando o nome do Senhor, eu vou continuar bendizendo o Senhor. Então, se nós estivéssemos num discipulado aqui, olho no olho com Jó, a primeira lição que nós aprenderíamos a olhar para a vida desse homem, mais do que a sua integridade, nós entenderíamos que a sua integridade não estava baseada nas coisas que ele tinha. Quem pensava isso a seu respeito era Satanás. Deus tinha plena convicção de que Jó não adorava pelo que ele tinha, mas ele adorava a Deus porque ele tinha colocado o seu coração no Senhor. E nós não aprendemos apenas essa lição ainda, nós aprendemos uma outra lição muito poderosa, porque Jó nesse momento, ele desabilita completamente a autoridade de Satanás na vida dele, porque nós estamos lendo a história e sabemos que foi Satanás que tocou em todas as coisas. Nós, ao lermos a história, sabemos que Satanás saiu da presença do Senhor e acabou com tudo que Jó tinha e matou os seus filhos. No entanto, Jó em momento nenhum diz: foi o diabo que tirou as coisas da minha vida. Em momento nenhum Jó atribui as dificuldades da sua vida para o inimigo da sua alma, porque ele sabia que o único relacionamento que ele tinha era com o Senhor. Então o único que tinha autoridade para dar ou tirar alguma coisa na vida dele era o Senhor. Então nós também aprendemos uma outra lição, que quem está debaixo da autoridade de Deus jamais dá moral para o diabo. Nós aprendemos com Jó que quando nós temos a nossa fé baseada naquilo que nós temos do Senhor, o diabo jamais vai ter moral na nossa vida. Ainda que nós estejamos passando por dificuldade, nós sempre teremos uma convicção: o único que pode me dar alguma coisa e o único que pode tirar uma coisa de mim é o Senhor. Amém? Terceira lição que nós aprendemos com Jó é aquela que a esposa dele faz com que ele aprenda de maneira mais veemente. Está lá nos versos 9 e 10 que nós já olhamos aqui. Sua mulher diz aqui para ele:
você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E a palavra de Deus declara que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Qual é essa lição, pastor? Lá na sua casa ele pergunta: qual é a lição, pastor? É que não importa quem está te dizendo qualquer coisa, Deus sempre está acima disso. Não importa a percepção que as pessoas tenham do resultado da sua vida, o que Deus diz sempre vai estar acima disso. Não importa quantas pessoas pularam no barco quando as coisas estão erradas, Deus está sempre acima disso. Não importa se existem pessoas te reconhecendo, te abençoando, aplaudindo você, Deus sempre está acima disso. Pode ser quem for. Aliás, Jesus nos ensina sobre isso, que nós precisamos amá-lo acima da nossa família, acima de todas as coisas que nós temos, se nós queremos ser dignos desse reino. E Jó nos ensina essa lição na flor da pele. Jó nos ensina essa lição com os seus filhos mortos. Jó nos ensina essa lição com todas as suas propriedades perdidas. Jó nos ensina essa lição com a sua mulher abandonando a fé e ainda militando contra ele. Ele diz: não importa o que digam ao meu respeito, não importa a visão que os outros tenham a meu respeito, aquilo que Deus pensa a meu respeito e a convicção que eu tenho da minha fé nele sempre vai estar acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Nós precisamos ter esse tipo de fé. É esse tipo de fé que Deus está buscando para nós. Nós vamos cear com o Senhor hoje, nessa noite, aí na sua casa. Você vai pegar os elementos e você vai compartilhar com o Senhor, dizendo: eu tenho parte contigo. E ter parte com Jesus é exatamente isso, é dizendo: eu vivo por tua causa. Eu como da tua carne porque eu vivo alimentado pela tua palavra. Eu bebo do teu sangue porque eu sei que é o teu sangue que me justifica, e não as minhas ações ou o que as pessoas pensam a meu respeito. E com Jó nós aprendemos isso, que não importa nada do que qualquer pessoa venha nos dizer. Não importa a percepção que as pessoas tenham do resultado da nossa fé, nós sabemos quem é o nosso Deus. Amém? E essa é a quarta lição que nós aprendemos: é que tudo pode desabar ao nosso redor, mas nós sabemos que o nosso Redentor está vivo e que Ele jamais nos deixará sozinho. Jó faz essa afirmação primeiro no capítulo 16. Jó faz essa afirmação no capítulo 16. Ele diz lá nos versos de 19 a 21, ele diz assim: saibam que agora mesmo a minha testemunha está no céu. Jó de maneira profética aqui fala sobre Jesus, o nosso intercessor, Jesus, o nosso advogado, como João declara na sua carta. Ele diz: saibam agora mesmo que a minha testemunha está nos céus, e na altura está o meu advogado. O meu intercessor é o meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante a Deus, como quem defende a causa de um amigo. Aleluia. Se não aparecer ninguém para te defender ou para te consolar, ainda que fosse possível que seus pais se esquecessem de você, todavia o Senhor jamais te deixaria. Quando todas as coisas desabam ao nosso redor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levanta perante a Deus pela minha causa. Eu sei que quando eu, com lágrimas nos olhos, me prostro com a boca no pó, existe alguém lutando por mim, existe alguém que defende a minha causa. O meu Redentor vive e a minha confiança está em quem jamais me deixará sozinho. Aleluia. Mas sabe, toda a maior lição que nós aprendemos no livro de Jó é aquela que nós entendemos depois de que toda essa história se finaliza, lá em Jó capítulo 42. Queria pedir para a equipe de louvor se posicionar. No capítulo 42, depois que Deus fala, você sabe que esse livro de Jó começa a ficar bom depois quando Deus começa a falar. Jó até diz que ele tem que pôr a mão na boca, agora não dá mais para falar, porque Deus começou a falar. Isso é uma lição importante: quando Deus fala, a gente cala a boca. E Deus traz ali uma série de perguntas retóricas. Se eu não me engano, são 70 perguntas que Deus faz para Jó. A primeira é: onde você estava quando eu comecei a fazer todas as coisas? E Deus então toca numa parte de Jó que, por mais que ele tivesse integridade, Jó tinha integridade, Deus diz isso para ele. A lição mais importante é aquela que Jó mesmo aprende aqui e compartilha conosco. Os versos 5 e 6 diz: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. A lição é, irmãos, que intimidade é muito maior do que integridade. Deus nos chamou para vivermos uma vida íntegra, mas integridade só faz sentido com relacionamento, senão tudo vira justiça própria. Quando nós somos íntegros, mas fazemos isso pelos nossos próprios protocolos, com as nossas práticas religiosas, mas isso nos ausenta de um relacionamento íntimo com Deus, isso é pouco para Ele. Deus te chamou para ser íntegro, com certeza.
Deus deseja que você faça as coisas certas, sem sombra de dúvida. Mas acima de qualquer coisa certa que você pode fazer, Deus está te chamando para ser seu amigo. Deus deseja que você tenha um relacionamento íntimo e prove Ele, ainda que seja necessário passar pelo olho do furacão. Ainda que seja necessário tocar em muitas coisas para que você também descubra. Não apenas para que o acusador da sua alma descubra que você não teme a Deus apenas porque Ele tem feito bem para você, mas para que você também possa descobrir que mesmo sem ter nada, o relacionamento com o Senhor pode te sustentar. Você, nós estamos aqui, muitos de nós aqui estamos na meses nós não podemos provar disso aqui. Novos patamares, porque nós estamos provando. O microfone está falhando? Quantas... Aí, som. Quantas... Aleluia. Não está funcionando, gente? Está na live saindo? Tá? Beleza, é que não está saindo para mim aqui, gente. Quantas vezes nós precisamos ficar numa situação como essa apenas à distância, porque nós fomos impedidos por uma circunstância. E pessoas boas morreram também. Você acha que entre 600 mil pessoas que morreram só ímpios? Jesus mesmo disse, quando caiu a torre, Ele disse: você acha que aqueles homens que foram salvos eram piores do que aqueles que morreram? As coisas ruins acontecem com pessoas boas, as coisas boas às vezes acontecem com pessoas ruins, mas nós não podemos basear o nosso relacionamento em fatos bons ou fatos ruins na nossa vida. Nós precisamos basear a nossa vida na intimidade que nós temos com o Senhor. Aconteçam coisas que tenham que acontecer, sejam boas como nós estamos passando agora, ou ainda coisas ruins como nós passamos e vamos passar. Deus quer ensinar para você e para mim o valor da intimidade acima da integridade, o valor do relacionamento com Ele, além daquilo que Ele pode nos dar e nos abençoar. Então nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos aprender isso na mesa com Jó. Aprendermos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Aprendermos sim a andar em integridade diante dos seus olhos. Aprendermos pela graça que nos foi proposta, andarmos pela palavra. Não dizermos coisas que não são verdades a respeito de Deus. Nos tornarmos pessoas que foram consoladas e por isso não acusam, mas consolam. Pessoas que têm consciência do que precisam passar e que não têm a sua fé baseada em resultados. Pessoas que creem que Deus está acima de qualquer outra coisa, ainda que todos ou todas as coisas ao nosso redor falem contra Ele. Muitas vezes as coisas ao nosso redor querem mentir a respeito de Deus, querem dizer que Ele não está conosco, querem dizer que Ele não é nosso Redentor, querem dizer que Ele não nos abençoa. Mesmo quando todas as coisas falarem contra Deus, ainda assim nós não o negaremos. Nós continuaremos adorando, nós continuaremos olhando no fundo dos olhos dele, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu te amo, Deus. Faça isso na sua casa agora. Comece a adorar ao Senhor enquanto nós vamos cantar aqui. Deixe os elementos da ceia perto de você. Eu já vou voltar, nós já vamos cear. Mas agora adore ao Senhor, peça perdão a Ele por murmurações, por coisas que você tem permitido que entraram no seu coração e te separassem da intimidade, talvez por muita justiça própria que você tenha vivido. Arrependa-se nesse momento enquanto nós vamos cantar, e em breve nós vamos cear. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, permita que o Espírito Santo te guie em arrependimento, e nós já vamos cear.